chamando ele. Pronto, agora vai todo mundo. Ótimo, agora está perfeito. Perfeito. Podemos iniciar então? Bora começar. Então, boa tarde a todos. Vai dar início, à sessão de defesa do candidato Guilherme Tavares da Silva, pela dissertação de mestrado. Talvez, não sei se o professor Antônio Figueiredo e o professor Corre, que eu já agradeço por participar na banca, o professor Igashi também está aqui conosco, tá, Corre? O Igashi é nosso membro aqui da casa, ele é funcionário de geotecnia, já tinha apresentado o Figueiredo, esse é o professor Corre, né? Eu agradeço a presença e a disponibilidade dos senhores aí. A gente vai dar início então à defesa do Guilherme. Ele tem 50 minutos para fazer a defesa e depois dá 20 minutos para cada membro da banca. Essa pós, Figueiredo e Corre, ela é a PPGTG, Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial. É dentro da Engenharia Civil, mas é uma segunda pós que nós criamos há cerca de uns 3 anos, 3 anos. Então é isso, eu passo a palavra já para o Guilherme, ele vai ter 50 minutos para fazer a exibição e ao final a gente vai para a questão da banca. Ok. Em primeiro lugar, queria agradecer o professor Corren e o professor Figueiredo, Primeiro, o professor Corren, e claro, o professor Higashi. O Corren, ele é um especialista de túneis para projetos no Brasil, fez um grande projeto que vai ser citado aqui para a Petrobras, inclusive. O professor Figueiredo tem muito conhecimento aí na área de túneis, O meu orientador aqui, o professor Noronha, trabalhou no metrô de São Paulo com cálculo numérico de túneis. E o professor Higashi é um membro da banca interna da UFSC com bastante experiência em geotecnia. Essa apresentação vai ser dividida em etapas, Primeiro será feita uma breve introdução sobre a construção e revestimento de túneis. Nesse item também vão ser discutidos quais são os objetivos dessa pesquisa. Logo após, a gente vai fazer uma descrição do método da pesquisa, de como ela se conduziu e qual foi a bibliometria utilizada. Na revisão bibliográfica, vai se tratar sobre alguns temas, sobre uma revisão de construção sobre túneis, onde vão ser apresentados métodos construtivos. Nessa revisão bibliográfica, a gente vai apresentar uma nova forma de revestimento de túneis, que seria o concreto extrusado. Em seguida, vamos falar de alguns estudos de caso e que utilizaram essa tecnologia. A gente vai comparar os resultados de cada uma desses estudos de caso e depois vamos fazer nossas considerações finais sobre o tema. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a introdução, vamos fazer uma explicação inicial sobre túneis, vamos justificar a escolha desse tema, por que esse tema foi sugerido, por que foi feito o trabalho com esse tema, e vamos falar sobre os objetivos que foram definidos para a conclusão desse trabalho. Os túneis são utilizados desde os primórdios da natureza como transporte e abrigo. Até os túneis internos de lava, de vulcões, servem como transportes e também como abrigo para cupins e formigas. As cavernas foram um dos primeiros abrigos para o ser humano. E também, os túneis também serviram como abrigos em casos de guerras. A gente pode destacar o aumento de número de obras tuneleiras a partir de 1850, com o avanço da engenharia ferroviária, demandando traçados mais suaves. A gente também vai ter os túneis sendo utilizados para saneamento, energia e também para rodovias.
Essa solução é uma solução costuma ser de baixo impacto ambiental, uma vez que tem cortes e aterros, né, muito menores quando comparados às outras obras de terra. Isso também vai acabar acarretando numa supressão vegetal muito menor, né? A gente vai ter declarações da Associação Internacional de Túneis sobre as melhorias de se utilizar esse tipo de solução. Essas são obras que são complexas. Quando se tem um grande projeto, um túnel, em geral, é uma das obras prioritárias, e elas costumam ser obras muito caras para a sociedade. Aqui a gente está vendo um exemplo da BR-116, na chegada com São Paulo, né, onde esse aqui é o traçado antigo. A gente pode ver a estrada contornando caprichosamente aqui dois grandes morros, onde foram instalados uma série de túneis e viadutos para transpassar esses obstáculos. Inclusive, durante o Congresso Brasileiro de Túneis, eu tive a chance de visitar essa obra aí. Então, uma pequena introdução, né? Dentre os principais tipos de escavação, a gente pode destacar o NATM e o TBM, né? O NATM seria esse tipo de escavação. Ele pode ser feito uma escavação faseada e é utilizado o concreto projetado logo em seguida para se dar suporte ao túnel. Uma outra opção mais recente seria a TBM, que é um método mais mecanizado e, em geral, utiliza duelas de concreto como revestimento. Como a gente vai discutir mais adiante, essas duas soluções têm taxas de produtividade, custos e questões logísticas diferentes. O revestimento de túneis costuma custar muito para a sociedade e também para a própria obra de túneis em si. Então, uma melhoria no insumo do revestimento do túnel pode dar grandes economias no projeto. Então, a gente vai ter vários autores que falam sobre o tema que a gente vai tratar, que é o concreto extrusado. A gente vai ter como livros de base, o BTS, que seria da comunidade britânica, o Colimbas. A gente vai ter o Chapman, falando que a extrusão pode ser um método mais barato de execução de túneis. Esses autores escrevem que a execução de túneis de concreto extrusado é uma técnica nova que inspira melhorias. O professor Noronha ele fez uma publicação já no Congresso Mundial de Túneis em Foz do Iguaçu, que já falava sobre o concreto extrusado. Outros autores também descrevem a utilização desse tipo de revestimento. A gente vai destacar aqui o caso do Japão com o Shinkansen, que é o sistema de trens japonês. Como a gente vai demonstrar mais à frente, esse é um sistema inovador de túneis. Existem poucos casos e a ideia é de que, demonstrando que pode ser uma técnica viável, possa ter mais aplicação desse tipo de técnica. Ainda não existe nenhuma aplicação desse tipo no Brasil, então por isso a gente acha que é uma boa para a gente estudar. Então a gente vai agora tratar sobre os objetivos. Esse trabalho vai apresentar um método de revestimento, de execução de revestimentos de túnel. A gente vai estar comparando essa técnica de revestimento com concreto projetado e aduelas. A gente vai daí descrever quais são as alternativas desse concreto extrusado. Vai ter uma alternativa da Brabo e uma chamada Sens, que é a japonesa. A gente vai relatar alguns casos de que foram utilizados cada uma das metodologias. Vamos comparar os resultados
dessas tecnologias tradicionais com a extrusão. Foi como objetivo também publicar o conhecimento e depois ter as considerações finais sobre esse tema. E o amadurecimento do tema acabou contribuindo para que fosse publicado um artigo no Congresso Mundial de Túneis. Aqui vamos falar sobre o método de pesquisa. A gente vai primeiro fazer uma caracterização sobre o estudo, sobre como que é apresentado o estudo. Vamos falar qual que é a linha de pesquisa e logo em seguida a bibliometria utilizada para esse estudo. Primeiro a gente vai ter a questão do paradigma reducionista e sistêmico. Então as obras estão sempre querendo ser menos custosa e mais organizada, para que se entenda melhor e consiga ter uma melhor performance, uma obra melhor. É uma pesquisa investigativa, a gente vai estar investigando as aplicações do concreto extrudado. Ela é observacional, a gente vai observar os fenômenos, é um método fenomenológico. A gente não vai ter uma aderência fixa, algum balance scorecard, alguma coisa assim. A gente vai tentar propor uma nova metodologia. A gente vai descrever os eventos como são e vai tentar entender nas publicações quais são o que ele está sendo proposto para a gente trazer para esse tema. No final, a pesquisa qualitativa, né, é realizada uma interpretação de eventos e os seus significados, não necessitando uma abordagem de método estatístico. Então aqui é demonstrada a linha de pesquisa. Então a gente foram separados 6 capítulos, a gente está aqui no segundo capítulo, né? Já foi a introdução a objetivos, metodologia, revisão, estudos de casos, análise dos resultados e as conclusões. Dentro da revisão aqui, a gente vai falar sobre os revestimentos tuneleiros e, por fim, o concreto cruzado dentro da revisão bibliográfica. Então não é demais falar que essa pesquisa já foi publicada no Congresso Mundial de Túneis, em Dubai, nesse ano, de 2018. A publicação saiu eu, professor, e o professor Correm como publicantes do artigo. Então vamos falar um pouco sobre a bibliometria. Na bibliometria, a gente faz uma pesquisa de algumas palavras-chave para ver como que esses artigos têm sido citados nos últimos anos. A gente tem 3 temas aqui: o ECL, que é o concreto extrudado, a TBM, que é a máquina tuneladora, vulgarmente chamada de tatuzão, mas tuneladora, e o NATM, que é a metodologia tradicional de escavação de túneis. A gente vai perceber que para o concreto extrudado são poucos casos, né? A gente tem até 2 publicações de concreto extrudado por ano, aqui em 2001, e 276 casos de NATM em 2013 e 52 em 2014. A gente quer ressaltar de que esse estudo é da base Scopus, não reflete revistas de baixo impacto. Aqui a gente fez com o auxílio do Voice Viewer, a gente consegue relacionar os principais autores sobre o tema. A gente pode destacar aqui o Sigmund Babendererd, o filho dele ainda atua nesse ramo. O Sigmund já é falecido há alguns anos. Ele está aqui perto do Hiromi Ida e todo esse núcleo aqui japonês. A gente vai ter também outros professores, o Chapman com algumas publicações, e aqui também a gente vai ter o professor Noronha. Existem outros autores também, especialmente aqui o pessoal da Henrik Nash, do Made, né, que é uma das principais empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia. E ainda na bibliometria, só para demonstrar como foi espalhado esse estudo, né, a gente tem vários, para montar essa dissertação foram utilizados vídeos, teses, né, algumas coisas de sites, mas destacam-se aqui os artigos de revistas, congressos, bastantes livros também. Temos, quanto a países, temos
o Brasil em destaque, com muito material brasileiro, em especial os nossos materiais aqui da UFSC, dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas também destacamos aqui o Japão, Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha. A Alemanha de onde sai a Heineken Nash. Então, passamos para o próximo capítulo, revisão bibliográfica. Vamos tratar sobre alguns temas. Classificação das rochas, as escavações tuneleiras, sistemas de transporte, de suportes, os tipos de revestimentos e alternativas de custo de túneis. Na classificação das rochas, a gente vai citar dois principais autores de classificação de rochas. Primeiramente, Wieniawski. Ele leva uma classificação chamada RMR, ele defende uma classificação chamada RMR, que é Rock Mass Rating, que seria uma soma de fatores que influenciam na qualidade do maciço. A soma desses valores vai dar um valor entre 1 a 100, que vai dar a classe da rocha encontrada. Uma escala de 1 até 5, sendo 1 muito boa e 5 muito má. Em seguida a gente vai ter a classificação de Barton, ou a classificação Q, que tem as três principais relações. O tamanho médio dos blocos de rocha, seria o RQD dividido pelo JN, a resistência de deslocamento de continuidades, né, JR sobre JA, e o nível da pressão hidrostática. Então, quando são pegos esses elementos, o produto deles vai dar o número da classificação Q. Então, agora passando para as escavações tuneleiras, a gente vai ter alguns métodos executivos. Aqui foi tirada a figura de Travagin, que é um autor catarinense, falando sobre escavações. A gente tem tantas escavações não mecanizadas quanto mecanizadas. As não mecanizadas, a gente pode destacar a NATM, que vai ser um dos temas que vai destacados aqui no estudo de caso. A gente tem o cut and cover, o pipe jacking, que são tubos macaqueados, e o caso da TBM. Primeiro aqui a gente demonstra a atividade NATM. Ela é uma atividade de uso intensivo de mão de obra, onde feito um caminhão de perfuração, perfura essa parte à frente da escavação para colocar explosivos, e depois esse material vai ser escavado e transportado até o final do túnel. Aqui a gente pode ver um faseamento, né? Aqui um faseamento da escavação. Então aqui são duas partes diferentes da escavação, e ali ao final a gente já consegue ver um caminhão betoneiro fazendo a parte do invert, e aqui o concreto projetado fazendo o suporte das laterais e da coroa do túnel. Uma outra opção que se tem para a escavação tuneleira são as técnicas cut and cover. Na técnica cut and cover são feitos apoios laterais e escoramentos para que se consiga se escavar no meio. É uma técnica boa, em geral uma técnica barata, mas ela costuma trazer muito impacto para dentro de uma cidade. Porque numa cidade já congestionada, vai se cortar ruas no meio que não consegue se mais transitar por longas extensões. Aqui a gente vai ter uma representação do pipe jacking, que seria bastante utilizado em microtúneling, né? Túneis de pequenos diâmetros são montados os postos de visita, onde esses segmentos de concreto são macaqueados à frente, logo em seguida da escavação com a perfuratriz. Esse é um método também bastante interessante, mas tem, assim como o NATM, não se consegue achar muitos locais para que sejam instaladas essas praças de macaqueamento, e a distância de lançamento costuma ser até 800 metros, então ele tem uma limitação grande
de macaqueamento dos túneis por conta desses 800 metros do atrito lateral muito grande nas paredes do túnel. Então, uma outra opção que foi descrita por Travagin que vem se trazendo muito sucesso nos últimos tempos é a utilização da TBM, Tunnel Boring Machine. A gente pode ver aqui uma imagem dos Estados Unidos, onde as TBM estavam sendo utilizadas pela primeira vez, já com a utilização de shield. Nessa imagem a gente consegue ver os burrinhos ainda puxando o material escavado aqui na frente. Ainda vemos muita gente na frente da escavação. Com a evolução a gente já consegue ver a evolução dos diâmetros também de uma tuneladora. A gente sai de 6 metros, um túnel de 6 metros, hoje indo para um túnel de 19 metros em São Petersburgo. São máquinas de grande força, conseguem ter mais de 400 kW de potência, então elas conseguem acabam por fazer uma escavação muito rápida do material. Ainda dentro das escavações TBM, a gente pode destacar aqui escavação tanto em solos como em rochas, pode ser utilizados aqui em solos Slurry Shield, o EPB, que é o escudo de pressão balanceada, a escavação mecânica com escarificadora, né? E em solos ainda a gente pode ter o shield também, podemos ter o shield em rochas, e para rochas a gente já pode ser utilizado um modelo de TBM chamado de gripper, que os pistões dessa TBM conseguem fazer a movimentação do maquinário à frente do túnel. Só um segundo, pessoal. Sim. Aqui a gente vai falar sobre, já em sistema de suporte, a gente vai falar sobre o método de convergência e confinamento. O que isso significa? Quando o túnel é escavado, ele liberta tensões internas de dentro da rocha. E a rocha ela continua a se deformar mesmo depois da escavação. Então, um dos conceitos que se aplica é de deixar a rocha deformar um pouco para que haja um decréscimo da pressão dentro da rocha. Então, existe uma curva de aplicação da rocha depois de uma deformação para que o suporte ele venha a ter de resistir menos, porque a rocha já foi deformada. Ainda dentro dos sistemas de suporte, a gente pode falar sobre a pregagem e ancoragem. A pregagem e ancoragem são sistemas de suporte bastante utilizados, parecidos, né? A gente tem a utilização de tirantes nos dois casos aqui, mas a ancoragem, ela em geral sai de solos e tem uma cabeça de ancoragem. E na pregagem já não tem isso aí, é só uma cabeça de pregagem aqui. Em ambos os casos, o tirante é inserido até a rocha e enlatado até ter a fixação. Aqui a gente pode ver então a utilização de tirantes. Eles podem redistribuir a força através de telas metálicas, ou mesmo eles podem ainda ser recobertos com concreto projetado ou outro tipo de revestimento. Aqui a gente está vendo o tirante, como ele é colocado e ao ser torcido ele gera uma pressão no bulbo do tirante. Aqui a gente vai ter uma figura até do professor Figueiredo, da dissertação de mestrado dele, falando um pouco sobre concreto projetado. A gente tem 3 tipos de mistura principais, sendo a seca, a úmida ou a úmida com ar. Na mistura seca, há uma mistura de água somente no bico de injeção, e já na mistura úmida, a mistura de água é feita anteriormente à projeção do concreto, e na úmida com ar é adicionado ar para que seja jogado o concreto em espasmos, um fluxo descontínuo.
Cada uma dessas aplicações vai ter uma diferentes, né? Equipamentos, mistura, produção, alcance, reflexão, velocidade de impacto, né? Poeira, névoa e outras características. Ainda em suportes, a gente pode estar falando também das enfilagens. As enfilagens são barras metálicas que são inseridas à frente do fronte de escavação para que se consiga fazer o suporte, em especial da parte superior do túnel. Então, os tubos são justapostos e eles vão formar uma coroa que consegue segurar essa parte superior do túnel. Então, a união de cada um dessas enfilagens vai trabalhar como uma laje total, mas não mais como viga, né? Não mais como uma barra isolada, permitindo que uma escavação mais segura à frente. Já passando para tipos de revestimentos, primeiro a gente vai falar sobre cambotas. As cambotas são semicírculos metálicos que são instalados nas periferias do túnel. Elas podem ser pregadas, como está demonstrando aqui a imagem, e elas ajudam a dar um suporte e revestir o túnel. A próxima opção, que é muito parecido com o que a gente vai tratar nesse tema, é o sistema Cast in Place. Ele pode tanto servir como suporte primário ou como revestimento secundário, para melhorar o acabamento. E esse tipo de técnica, o Chapman já fala, que acaba por deixar o túnel um pouco mais impermeável, por conta de se ter poucas juntas de concretagem. De outro lado, o Cast in Place ele costuma ser um pouco mais caro por conta da sua espessura. Ele costuma ter grande espessura de revestimento. Em geral, essas concretagens são feitas com formas de cerca de 10 a 12 metros. Então são grandes formas, são grandes seções que têm que ser concretadas de uma vez só. E a cada ciclo de concretagem vai ter a desmontagem de toda a seção da forma e para que seja concretada a próxima o próximo segmento. E a gente pode ver aqui também alguns trilhos que são montados para que essa forma vá deslizando ao longo do túnel. Outra opção que a gente tem aqui de revestimento, a gente tem com a máquina TBM, vai ter essas aduelas de concreto. Esses são elementos pré-fabricados. Em geral, eles levam concreto reforçado com aço ou também concreto com fibras. É um processo que costuma ser caro porque ele tem um processo bastante rigoroso de forma, reologia e cura e de cura. Então esse processo são necessários moldes do tipo anel. A gente pode ver aqui que cada um desses segmentos aqui é um determinado molde. O concreto ele precisa ter um alto controle de qualidade e a cura tem que ser auxiliada por câmaras de vapor. Então, são peças pesadas, tem que ser transportadas com auxílio de talhas e esse material costuma ficar alojado em grandes pátios de suas fábricas. Mais à frente a gente vai demonstrar isso aí. Então, essas peças elas são fabricadas, depois conduzidas até o emboque do túnel, para que depois seja transportado até a frente de escavação. Conforme vai se avançando, a escavação, essas peças vão pelo backup até o fronte do túnel e lá tem uma peça chamada eretor, que com o auxílio de pinças a vácuo conseguem colocar cada uma das peças no seu local predestinado.
Aqui a gente também pode ver esses buracos aqui, que são as parafusações entre as peças de aduelas de concreto. Agora a gente vai falando sobre tipo de revestimento, vamos falar sobre a extrusão de concreto, esse tema novo, né? A gente tem alguns casos aqui desde a década de 60. Como a gente falou antes, eles têm a finalidade transporte, soluções de transmissão de energia, saneamento e, em alguns casos, até os túneis de adução para hidrelétricas, ou PCHs. Como foi descrito antes, essa técnica foi utilizada em alguns países da Europa e recentemente a gente vê a utilização deles, especialmente no Japão. A gente vai perceber aqui que, em geral, ele pode ser um concreto tanto normal, quanto concreto armado, quanto um concreto com fibras. A gente já vai perceber algumas melhorias, como a melhor estanqueidade. A gente entende também como a eliminação da atividade de grauteamento, que no caso da TBM é necessário grauteamento. A atuação já como suporte e revestimento. E nisso a gente vê que pode ser aplicar numa TBM. Consegue-se ter uma economia de tempo e também de insumos, como a gente vai falar mais à frente. Então, aqui a gente vai falar agora sobre a metodologia do grupo de estudos da Brabo. Esse grupo de estudos tem por finalidade descobrir novas metodologias para serem utilizadas em túneis. Como já foi descrito anteriormente, o professor publicou já sobre a extrusão, e aqui a gente tem a parte da pesquisa deles, e já com mais o que a gente conseguiu adicionar. Então, a extrusão ela é a compressão de um material através de uma matriz de extrusão com o uso de força através de uma rosca sem fim. E isso a gente vai ter um material que vai ser estudado. Para isso, foram subdivididos em alguns sistemas. A gente tem a montagem estrutural, a gente vai ter um sistema de alimentação de pasta cimentícia e ácido oxálico, um sistema de compactação hidráulica e um sistema de resfriamento com circuito com resfriamento através de água. Aqui a gente consegue demonstrar um bocal de extrusão, então como é que seria essa parte do revestimento, as formas que auxiliam a executar o revestimento desses túneis. E aqui a gente tem um detalhe dessas formas aqui, a gente vai ter cerca de 24 formas. A gente consegue ver os pistões. Aqui o concreto ele é bombeado através dessa linha, depositado na forma, e a selagem é feita através do circuito de O-ring. Por que é utilizada a extrusão? A extrusão a gente está querendo, ao invés melhorando o cast in place, a gente quer trazer uma concretagem mais rápida em segmentos menores. Por que mais rápida? A gente quer trazer um menor fator de água, cimento, que conhecidamente na engenharia a gente vai ter uma maior resistência do concreto, utilizando-se menos água. Na solução da Brabo, como são pequenos segmentos, é feita a concretagem local e logo é feita uma reação exotérmica com ácido oxálico, e por isso a necessidade do controle da temperatura, para que se evite trincas no concreto. Então a gente consegue perceber aqui o sistema de resfriamento com entrada de água fria no meio, e a serpentina recolhe a água já esquentada. No segundo ponto aqui, a gente vai estar trazendo a metodologia do SENS,
foi descrita pelos japoneses como Shield Extruded NaTM System. E eles querem dizer que as espessuras do concreto consideradas no sistema NaTM podem ser utilizadas também para o caso de uma máquina Shield, utilizando concreto extrudado. Então aqui a gente vai ter uma representação gráfica de como que é feito esse revestimento. Aqui na frente a gente vai ter a parte da escavação, tem os pistões de controle da frente de escavação. O concreto ele é bombeado através dessas linhas de meio. Aqui na parte do backup vai ter a parte da mistura do concreto e ele é distribuído para as câmeras de compactação ao redor do túnel. O concreto é confinado nessas câmaras e pressionado. Aqui atrás a gente já consegue ver esse concreto executado e aqui atrás a gente vai estar vendo que o sistema japonês ele usa formas desmontáveis. Então mais à frente a gente vai ver que são utilizados 16 anéis como forma de concretagem. E elas são desmontadas na parte de trás e remontadas aqui na parte da frente. Num segundo momento, quando já é dada a cura e são iniciados os trabalhos de revestimento mais à frente, então essas formas são desmontadas e transportadas mais à frente para as partes que não foram revestidas ainda, para que sejam montadas aqui, que recebam concreto, que faça um novo segmento. Aqui, então, no terceiro momento, a gente vai ter uma interrupção da concretagem, né? As formas já estão aqui para ser montados os próximos segmentos. Os pistões podem ser retraídos para que as próximas formas possam entrar aqui. Então, várias tecnologias já utilizaram o SENS no Japão. Foram vistas muitas publicações daquele país, mas muitas em japonês. Mas mesmo assim conseguiu-se utilizar algumas que estavam descritas em inglês, mesmo que parcialmente, mas daqui a gente vai poder destacar o Hiromi Ida, de 2008, que na sua tese de doutorado falava sobre o concreto extrusado no Shinkansen, que vai ser um exemplo que a gente vai estar comentando. O Sugimoto, um professor da Universidade de Waseda, de Tóquio, ele vai ter uma aula sobre túneis. O Sakata, ele tem um artigo no Congresso Mundial de Túneis. E o Dr. Shinji Konishi, que em 2016 fez uma aula sobre NaTM que incluía o SENS. Até para destacar, esse Dr. Konishi, ele veio no nosso Congresso Brasileiro de Túneis, que tinha um seminário sul-americano de túneis, e ele acabou dando uma aula bastante importante. Eles chamam de Fujita Lecture. É o nome da aula. Agora vai falar bem rapidamente sobre as alternativas de custos tuneleiros. Grandes projetos costumam ter grandes custos. Tá? Os túneis, as obras em geral, o termo da escolha do tipo de obra já costuma ser muito difícil, porque tem que se fazer todo o detalhamento para que se tenha toda a noção verdadeira do custo da obra. Então, para cada metodologia, a gente vai ter custos diferentes de obra. O NaTM, que é aqui representado pelo Drill and Blast, que seria a explosão e escavação, ele costuma ser mais barato, mas a nossa grande observação, e a gente pode ver isso em diversos autores, como Colimbas, por exemplo, é de que o ATBM pode ser econômica quando a gente tem túneis de longa extensão. A gente vai falar principalmente sobre uma diferença de prazos que pode ser custosos à obra.
Então, um dos motivos é que a manutenção dos canteiros, ela costuma ser muito elevada para grandes projetos, em especial para túneis. Então, agora a gente vai falar sobre alguns estudos de caso. Primeiro, a gente vai falar de um túnel da Via Expressa Sul, aqui da nossa região. Foi construída no final dos anos 90. Em seguida, a gente vai falar do túnel Gastal, onde o professor Roberto Correm pôde participar na construção desse túnel. Um túnel muito interessante, de renome nacional e internacional. E o túnel Sambon-Girara, que seria um exemplo de onde foi utilizado o concreto extrusado. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o túnel da Via Expressa Sul. Aqui a gente está demonstrando, são túneis paralelos, com mais de 1.400 metros. Ele apesar de ter 1.400, mas são duas extensões de 700 e alguma coisa metros, ele tem um grande diâmetro, um diâmetro de mais de 14 metros, a gente tem aí 14,65. Ele foi certamente utilizado como o método executivo, o NATM, como revestimento cast in place. A gente fala isso porque a extensão ela é muito pequena para uma máquina TBM. A gente chegou a fazer uma consulta para a fabricante René-Knecht para ver o custo de uma máquina TBM para esse diâmetro de 14,65. O consultor, Edson Pive, ele nos demonstrou que o custo somente da máquina, sem transporte, sem importação, seria de 35 milhões de euros. A gente está falando aqui, esse custo com NATM foi de 160 milhões, então só o custo só da máquina, sem os insumos, sem os discos de corte, sem transporte, já ultrapassaria o valor do NATM. Então por isso a gente acha que foi uma solução interessante, uma parcialização em apenas duas seções, a parte de cima e o rebaixo. E o cast in place foi utilizado para que se desse um acabamento no túnel e melhorasse a questão de impermeabilização. Uma segunda obra, a gente vai estar falando aqui do Roberto Correm, o túnel Gastal, um empreendimento da Petrobras. Então, essa obra ela tinha uma parte crítica que atravessava a Serra do Mar e que exigia a implantação de um túnel de mais de 5 quilômetros. Esse túnel é um túnel de pequena dimensão comparado com outros túneis, apenas 6 metros de diâmetro e uma seção transversal de 30 metros quadrados. Aqui foi utilizada uma TBM Double Shield, o primeiro caso no Brasil com o fabricante Chain, onde se conseguia dar bastante produtividade, né, para essa grande extensão. A obra inicial foi inicialmente orçada em 220 milhões, atualizado para 290 milhões em dias de hoje. Na bibliografia que se foi utilizada, percebeu-se avanços de 11 metros ao dia, muito superior aos da técnica de NATM. Então, esse extenso túnel, comprimento de túnel, acabou justificando o uso de uma TBM frente ao NATM. Isso quer dizer que, como a gente passou aquele 2 km demonstrado em slides anteriores, a gente vai ver que a obra ia ser muito custosa, tanto na manutenção dos seus canteiros, quanto nos resultados da Petrobras mesmo na exploração desse transporte de túnel. Então foi utilizado um método mais mecanizado. E a gente pode destacar aqui um artigo do Roberto Correm, nosso professor de banca aqui, que essa escavação mecanizada ela costuma ter uma seção mais uniforme, a aplicação de um revestimento mais mecanizado,
menor quantidade de trabalhadores no frente de obra e melhores condições de trabalho. No Japão, já passando aqui para o caso do Sambuji Hara, que seria o caso do concreto extrudado, a gente vai perceber que o Japão tem investido de forma expressiva no setor ferroviário. O país desenvolveu o Shinkansen, que seria o sistema de trens japonês, que cobre grande parte do seu país com o transporte ferroviário de alta velocidade. Então, esses túneis foram construídos para melhorar o traçado das ferrovias. Então, esse exemplo a gente vai estar tratando sobre essa linha do Shinkansen que considerou o concreto extrusado como revestimento do túnel. O túnel ele fica na parte norte do Japão, é um túnel de um pouco mais de 11 metros de diâmetro e com uma seção transversal de 102 metros quadrados. O túnel foi escavado em regiões, ele é considerado um túnel raso, com pouco recobrimento de terra. A gente vai ver que em túneis isso não é tão positivo. E foram utilizados, aqui a gente consegue ver 16 anéis, que é essa parte de trás aqui, 16 anéis de 1,20 m que fazem esses 19,20 m aqui ao total. A gente, com isso, consegue-se ter cerca de um dia de endurecimento de concreto, já chegando ao que eles estavam solicitando, que seria 15 MPa de resistência, suficiente para fazer o túnel. A gente tem aqui o orçamento, que o custo da obra foi orçado em 310 milhões. Foi estimado em 310 milhões. No começo aqui a gente pode ver que a obra foi iniciada com o NATM, foram escavados cerca de um pouco mais de 1.000 metros com a técnica NATM, e após duas grandes desmoronamentos, então se deu a ideia de utilizar a TBM para ter tanto segurança na obra, agilidade e também trazer um menor prazo de execução. Aqui a gente consegue ver a frente de escavação já bem configurada para solos, aqui que a gente já vê os discos de corte. E esse aqui são um dos anéis de concretagem. A gente consegue ver eles desmontados aqui. Eu sei. Então essa metodologia ela oferece uma opção mais segura e um pouco mais barata, especialmente para solos de baixa coesão. Então agora a gente vai comparar os diferentes métodos, o NATM, o TBM revestido com aduelas de concreto e o TBM revestido com concreto extrusado. No NATM a gente tem um sistema muito interessante, bastante adaptável, os formatos, as curvas, utiliza bem o sistema de convergência e confinamento, ele é fácil de se especificar, é rápido de se mobilizar e tem um certo baixo custo. Mas a gente vai ter aqui alguns problemas como o pouco avanço de escavação, a sub ou sobre escavação, o uso intensivo de mão de obra, as condições de segurança do trabalho e também a qualidade do ar. A TBM revestido de aduelas de concreto é muito interessante, ela costuma dar muita produtividade para a escavação, ela escava exatamente o perfil, é um processo automático e contínuo de escavação e revestimento. Tem pouca um uso menor de mão de obra e de menor manutenção de canteiro. As condições de trabalho acabam por ser melhores, tem uma melhor performance, o investimento ele é industrializado e a qualidade do ar é melhor dentro da obra. Mas a gente tem alguns pontos negativos aqui, a gente pode ver a obra do metrô do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma fábrica de aduelas aí que ocupa mais de 20 mil metros quadrados com grandes estoques. A gente tem todo um transporte rodoviário dentro da cidade, que o estudo de impacto ambiental sugere que seja feito durante a noite, mas isso a gente vai poder ver que muitas vezes não é só durante a noite e acaba atrapalhando bastante o trânsito da cidade.
Aqui a gente pode ver que o transporte dentro de túneis, o transporte das aduelas, ele costuma ser um transporte muito que leva muitos materiais, então não consegue transportar muito material ao mesmo tempo. A gente tem uma opção de uso de locomotivas, mas essa opção também costuma ser cara por conta da instalação, retirada e manutenção dos trilhos, e as locomotivas não conseguem ter grandes grades. A gente pode ver também os caminhões bicabinados, que podem fazer o transporte dentro do túnel sem a necessidade da manobra, mas não consegue se botar muitos segmentos ao mesmo tempo. Então, em um dos pontos dessa dissertação se falava sobre a duela pré-moldada de 40 centímetros de espessura, mas a gente vai conseguir ver que utilizando a técnica NATM, a gente vai pegar desse gráfico aqui de classificação das rochas, aquele número 9, que seria o cast in place, e vai conseguir aplicar para outras qualidades de rocha. E isso num custo menor. Então, se a gente tiver alguns casos reduzindo de 40 centímetros para 15, por exemplo, a gente tem quase 62% de economia de concreto. Então, como considerações finais, a gente vai ter as perspectivas sobre o estudo e as recomendações de trabalho futuro. Então, a gente vai ter aqui uma comparação do NATM, das aduelas e do concreto extrusado. A gente chamou a atenção aqui com bolinhas verdes dos pontos positivos, vermelho com os negativos. No NATM, ele costuma ser um método barato, mas com baixa produtividade. Então, o TBM ele costuma ter uma produtividade mais alta, chamando a atenção que o concreto extrusado ele não tem um custo tão alto quanto as aduelas de concreto. Então, como perspectivas, percebeu-se que a extrusão é ainda um método inovador. Nos casos que foram utilizados, apresentou-se um desempenho mais rápido e econômico em relação às técnicas tradicionais, e hoje acaba por ser uma tecnologia viável, tanto para em solos de baixa coesão quanto outros exemplos. Então, a gente tem aqui a apresentação das técnicas, o aprimoramento da técnica, e a gente ainda vai, como perspectiva, buscar a publicação em revista científica. Finalizando aqui, para trabalhos futuros, a gente vê que foi esse tipo de técnica pouco aplicada na área ainda. Os poucos exemplos aplicados na Europa e no Japão. O Grupo de Estudos Brasileiros tem algumas publicações sobre esse tema, que pode ver uma alternativa viável para túneis. A gente sugere mais estudos de simulação numérica, como foi o caso de Royal, publicado na revista de túneis, sobre as melhorias quanto ao fator da extrusão. A gente vai ter um grande estudo sobre reologias, quais são os tipos de concreto melhores para se utilizar, e também um projeto executivo do maquinário a ser utilizado para a extrusão. Bem, é isso aí. Essa foi a apresentação, então eu espero que vocês tenham gostado. Professor, fechou? Espero que tenha dado tempo. Deu certinho, gravou 50 minutos. Estava preocupado no final, que você estava... Você acelerou aí, né? O método, você usou uma extrusão no final, né? Bom, então a gente vai passar para a segunda fase agora. Vocês continuam acompanhando? Sim. Guilherme Corne, né? Eu agradeço mais uma vez imensamente aí a colaboração de vocês, a disponibilidade, né? E a gente vai passar a palavra aí para vocês fazerem a arguição, o professor Higashi também aqui conosco, do lado, né? E a regra é a gente pega o pessoal mais distante, os dois estão na mesma distância, mais ou menos. O Higashi sugeriu aqui a ordem alfabética, né? Vou pela ordem alfabética, então. A gente vai começar com o professor Antônio, pode ser, Antônio? O Antônio Figueiredo, né, ele já participou de outras bancas nossas aqui. Do Guilherme não, você não estava na qualificação. Do Guilherme, até bom, porque você é o mais externo mesmo da banca, já que o Corre participou da qualificação. Uma rápida introdução, o professor Figueiredo, né, ele é um dos nossos patrimônios aí
nacionais ou internacionais em concreto, principalmente com estudo de concreto de fibras, mas vários outros trabalhos, né? Tem a formação dele toda lá na Escola Politécnica, mestrado e doutorado, né? Tem inúmeros trabalhos já. Eu vi que você já orientou 24 ou 25 mestrandos, 5 doutorandos, já participou mais de 100 bancas aí, né? Não sei se isso é mérito ou se é motivo para a gente ter pena de você, porque é muita banca. Mas, enfim, eu vi até, inclusive, Figueiredo, que é o seu último doutorando, que o senhor orientou em Barcelona, tem um pouco a ver com o trabalho, né? Porque é na parte de como é o nome dos pais aqui? Matrizes cimentícias aceleradas, né? Você mexe com hidratação, microestrutura, né? Que é uma abordagem já mais na mecânica da coisa, né? Mas tem um pouco a ver, né? Chegou a mexer com extrusão, alguma coisa? Não, né? Não. Era só mais aceleração da pega mesmo. Então é isso, Figueiredo. Você tem aí 20 minutos, mas nós estamos bem de tempo. Passo a palavra aí. Você pode sentar talvez aqui, o Guilherme. Consegue ver bem ele aí? E o Corre está lá. Eu não tinha tratado sobre o assunto, né, do Congresso Estudado. Agradeço a honra, né, de ter sido lembrado para participar e espero dar minha contribuição para o trabalho. Eu fiz todas as minhas anotações aqui, eu vou mandar por e-mail para vocês, para não ter preocupação de anotação, são muitas coisas. Eu teria para falar, vou tentar selecionar alguma, ok? Por que são muitas coisas? Porque, de fato, eu creio que você entregou o trabalho na última hora, no último momento, e faltou uma revisão mais cuidada do trabalho. Tanto é que existem muitos que o próprio Word poderia nos resolver e passou. Eu não tenho isso tudo, digamos, apontado, não quero ficar aqui, digamos, perturbando ninguém com detalhes do gênero. Mas vamos lá, por partes. Qual que é o objetivo do seu trabalho? Como a gente demonstrou, como a gente falou, foi de demonstrar uma técnica nova de túneis, de revestimento de túneis, que seria uma alternativa, em especial, tanto para que tenha uma melhor produtividade em NATM, quanto mais econômica para um TBM. Ok. Muito bem. Então, a ideia é apresentar aí, uma tecnologia comparada com as demais, não é isso? Isso. E aí você usou uma metodologia que, basicamente é uma região geográfica e a análise de informação disponível. Você também disse que entrevistou algumas pessoas, apesar de não estar escrito em lugar nenhum da dissertação. Normalmente, quando escreve a documentação, você sempre escreve a entrevista como anexo. E aí você pode documentar, senão fica uma conversa um pouco paralela. Então, quando você fazer bom, você coloca lá os seus objetivos, mas só para você ter uma ideia, objetivos específicos. Pesquisa bibliográfica e bibliométrica sobre escavações mineiras. Temos suportes usando concreto. Isso não é objetivo, isso é método. Isso faz parte do processo, né, de levantar informação. O objetivo não pode ser um meio, o objetivo é sempre fim, ok? Destacar e comparar as principais lições de pagamento, né? Isso, ok, eu acho interessante. Publicar conhecimento, ter conclusões, isso faz normal. Mas então, por favor, aponte bem quais são os objetivos, deixe isso bem claro e depois confirme isso ao final. Como você, em vários momentos, fala de avaliação comparativa de desempenho, de avaliação de desempenho, eu realmente fiquei preocupado, porque, digamos, o cuidado que a gente tem que ter, vou usar um exemplo bem simples de avaliações de desempenho, que é quando você compra uma revista 4 rodas e você quer comparar 2 automóveis. Quando você compara 2 automóveis, você normalmente compara 2 automóveis segundo determinados parâmetros como consumo de combustível, aceleração de 0 a 100, ruído, etc., para a mesma fatia do mercado. Ou seja, quando eu estou interessado num SUV, é uma coisa,
eu estou interessado num sedã, é outra coisa. Eu estou interessado numa Ferrari, é outra coisa. Então, comparar a Ferrari com esse SUV não é muito justo. E na engenharia a gente tem que tomar um certo cuidado para, pelo menos, distinguir essas comparações. Então, o que eu creio é que você fez simplesmente uma análise qualitativa de tecnologias disponíveis. E em uma tecnologia nova, você tentou fazer uma inserção em horizontes tecnológicos possíveis. E nada além. Foi uma análise qualitativa de inserção de uma nova tecnologia de concreto estudado. Mas não enxerguei exatamente o objetivo que você apontou como plenamente atendido. Mesmo porque a gente tem que tomar um certo cuidado nas comparações. E você apontou isso no seu trabalho, né? O próprio exemplo de Florianópolis, que comparar aquela solução em ATM com um TVM não é justo, porque o equipamento custa mais caro que o abraçador. Então, qual é a razão de se comparar? Né? Outra coisa importante, né? Que aí eu vou tentar entrar em mais detalhes com relação ao concreto extrusado, né? E você bem apontou que tem um problema neurológico sério, você precisa que ele tenha, digamos, um comportamento pseudoplástico, certo? Pergunto, o que acontece com esse comportamento pseudoplástico, por exemplo, quando você diminui a relação água-semente para 0,3, como você apontou? É certo. A gente começa a perceber que a pasta, deve existir um controle mais refinado dos insumos a serem utilizados. Eles têm que ser melhor caracterizados, têm que ser melhor medidos para que consiga uma pasta mais uniforme e consiga se utilizar menos água nessa mistura. Os misturadores também são importantes para que consiga ter uma mistura mais homogênea. Ok. Lá na página no Tempo 3, você coloca uma frase aí, uma das vantagens da exclusão descrita por Baden Tereber, que estava lendo isso aqui, Baden Tereber e outros, né, seria que pode-se utilizar no concreto de simples geologia e distribuição uniforme do material aplicado. Olha, honestamente, simples, isso não tem nada. Não, eu digo, desculpa, professor Figueiredo, eu falei ali, o Baden Tereber, a gente vê que a gente tratou de duas opções diferentes de extrusão. Quando a gente falou do concreto extrusado brasileiro, a gente está trazendo uma reologia mais complicada por ser seções menores. O Babenderer, nessa aplicação aí na Europa e também no Japão, utiliza aquelas formas desmontáveis que daí consegue utilizar um concreto de menor qualidade para esse tipo de processo. Pois é, mas uma razão para tomar cuidado com essas comparações, né, e não colocar dentro do mesmo pacote problemas distintos. Honestamente, uma relação ao abastecimento 0,3, mesmo que você tenha uma distribuição bem contínua de fios, porque nesse caso você vai ter que garantir mobilidade da mistura, é um desafio razoável, muito razoável para se encarar. Bem mais complicado do que um concreto projetado. O concreto projetado é mais robusto em termos de tecnologia do que um sistema de explosão. Ele aguenta mais desafio, digamos assim. Então vamos lá, mais uma preocupação. Como é que você vai medir essa geologia? Como é que você garante que, porque você falou que o concreto no segmento exige um controle mais rigoroso. Honestamente, eu acho que esse concreto cruzado exige um concreto rigoroso em meio, então. Então, como é o sistema de controle de trabalhabilidade que você vai ter para esse concreto? As reologias, né, primeiro, até no meio da dissertação, a gente vai poder ver que a mistura do concreto ela pode ser feita fora da escavação do túnel, ainda nos seus inbox, e são transportados com caminhões betoneiros até a frente de escavação. Com isso consegue-se fazer lá fora, a gente consegue fazer um tratamento melhor da mistura do concreto. Claro, a gente tem que fazer o controle dos insumos
das espessuras dos finos, do controle de umidade, né, e do cimento também que vai ser aplicado, né. Mas para dentro do túnel há misturadores de grande capacidade que conseguem trazer um concreto mais homogêneo. O concreto utilizado, em especial nessa tecnologia japonesa, foi um concreto de grande slam, de 20 a 22, e ele acabou dando mais trabalhabilidade para o concreto, porque realmente um concreto de baixo fator água-cimento ele vai ter mais dificuldades de bombeamento e de compactação. Ok. Vamos lá, na página 93 também tem um parágrafo que você fala aí, as misturas utilizadas para extrusão de túneis têm mais a característica de pseudoplástica, reduzida a viscosidade com o aumento da tensão aplicada. Bom, o pseudoplástico, se você aumentar muito a tensão, aumenta também. Você não tem uma relação direta, só esse detalhe. Então você tem que tomar um certo cuidado no controle da pressão mesmo. Digamos, você vai ter uma tensão de escoamento inicial, você vai ter que ultrapassar, mas se a tensão for muito alta, você pode aumentar isso. Então, o pseudoplástico, para tensões bem maiores, você vai aumentar a tensão e a pressão do equipamento. Honestamente, você vai ter que ter um sistema de controle de toque, um sistema de mistura que vai ser utilizado como um biômetro para verificar o comportamento e adicionar água e aditivos. Muito provavelmente, esse tipo de controlador de viscosidade, porque não é um processo muito simples. Hoje, eu vou ser bem honesto, os grandes definidores em função da aplicação do concreto, ou de qualquer coisa na construção civil, são dois parâmetros. É fácil e é barato. Quando você fala que é fácil e barato, você infla. Quando você fala que é difícil e mais caro, insista, porque você não perdeu os dois grandes argumentos da construção civil atualmente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, não é um processo fácil, mas ele pode prometer uma qualidade superior. E isso a gente tem que tomar cuidado para não gerar más interpretações. Um outro ponto que eu acho importante, por exemplo, é que foi publicado no ano de 2003 um artigo de Singa, Misa, que não tem aí no seu trabalho, que é Effects of Celluloid and Oxalic Acid on the Properties of Cement, que explica muito bem como é que é a relação desses dois materiais com o cimento para poder gerar esses comportamentos. Não é um processo fácil. Eu recomendo fortemente que você leia e corrija algumas coisas, porque o concreto não seca, tem algumas definições aí que não correspondem à realidade do fato. Então, você vai usar um aditivo controlador de viscosidade, mais uma controlador de pele, e esse processo, obviamente, tem que ser muito bem controlado. Mesmo porque você vai iniciar resistências muito altas, 70, 90 MPa, mas você precisa de tudo isso de resistência? Não, a gente está trazendo, como a gente fala, de alguns pontos de melhoria do concreto extrusado. Um deles é de conseguir ter um concreto de maior resistência, como ele falou ali, de ter um menor fator de água-cimento. E, além disso, a gente vai ter o ponto também da melhor compactação. São dois pontos em termos da compactação. Ele consegue dar uma maior resistência no segmento de concreto e ao mesmo tempo, eliminar a atividade de groteamento. Ok. Então, veja, cuidado com a precisão da informação, né? Lá na página 89, você está dizendo que o aditivo oxálico, o ácido oxálico, deve hidratar a pasta, dando uma cura de cerca de 5 minutos. Olha, não é bem assim, não. Os artigos que eu vi publicados a respeito, eu não trabalhei com ácido oxálico, né? Mas como você sabe muito bem, um ácido vai ter que procurar uma base para reagir. E essa base nós temos lá dentro do concreto, é o dióxido de cálcio, fundamentalmente. Então, ele vai acabar reagindo, criando
consegue ligações iônicas, vai incorporar um pouco de água, mas é uma reação de hidratação, não é uma desidratar a pasta. Né? A água vai continuar lá, a água não vai ser para lugar nenhum. Né? A água só vai ser transformada de água limpa em cristais hidratados. Né? Por isso tem que tomar um certo cuidado nessa hidratação, porque obviamente você tem que fazer todo um estudo de incompatibilidade previamente para que a coisa funcione bem. Quando eu vou mandar para vocês em seguida, aí vai ter a referência, então eu peço fortemente que você corrija essas informações. Outro ponto importante que eu te falei, né? Uma é a facilidade, não é fácil trabalhar com esse primeiro ponto. O outro é o ponto que você fala aí do custo, né? Eu já comentei em outro trabalho acadêmico realizado pelo Noronha. Túnel não é caro. Meu ponto de vista é que túnel é uma obra muito barata. Baratíssima. Se você olhar os custos de corrupção que a gente tem no Brasil, você vê que custa muito mais caro do que os túneis feitos nesse nosso querido país. Então, por favor, reveja o conceito de túnel é caro. Caro é o que fazem com a gente. Não existe uma educação, fica bem caro. Só que nós gastamos menos de 1/3 do que um país desenvolvido gasta na educação. Isso é muito mais caro. Nós gastamos muito mais dinheiro com programas de saúde pública, transporte. A gente não tem que escolher horário para passar mal aqui em São Paulo, senão a gente vai ter socorro. Isso é caro. Então, tudo é baratinho. Então, eu gostaria que você envolvesse todo esse negócio de túnel é muito caro. Não. Claro que a gente tem uma obrigação moral como engenheiros de tentar reduzir ao máximo os custos de execução das nossas obras, melhorando o desempenho. Mas não é caro. Então, tem muitos aspectos da tua dissertação que parecem um pouco a conversa, assim, né? Mesmo que eu ouvi falar, não, então, vários pontos eu coloquei. Onde está a referência, onde está a referência, onde está aqui. Tem muitas informações que são colocadas sem a devida referência bibliográfica em relação a como você fez um trabalho fundamentalmente baseado em referência bibliográfica. Então é importante você garantir esse rigor, porque senão fica algo, digamos assim, complicado. Eu não consegui achar aqui um exemplo específico, né? Vou ver aqui. Bom, não achei o que eu achava de falar, mas outra preocupação que você fala com relação à temperatura, que eu acho muito importante. Então você vai estar segurando a temperatura com os resfriadores, certo? Isso. Só que quando você segura a temperatura, você também está no crescimento, certo? Tá certo. Então é uma coisa de solução de compromisso que tem que ser bem pensada, porque se você esfriar demais, você trava. Isso tem que estar alertado. Você não pode simplesmente esfriar tudo, né, dar uma gelada, porque aí o envelhecimento vai demorar e você vai retardar o processo de escavação. E também não pode deixar esquentar demais, porque se a temperatura chega a mais de 60 graus centígrados, como você aponta lá no final da página 88, a gente pode alguns riscos, né? Como, por exemplo, o surgimento da hidrengita tardia. Que eu não sei se você já leu a respeito, já tem informação, mas é algo importante porque é uma reação explosiva que pode acontecer com alguns anos depois de executada a obra, gerando um quadro de titulação muito grande, quando você tem uma curativa muito intensa. Então é um cuidado que tem que ter. Outro cuidado, né, que você mesmo fala no comentário aí do crédito estudado, que ele não tem puntas. Isso é uma vantagem em relação ao TFM, certo? Eu não lembro exatamente onde é que está, não da anotação, mas veja, num sistema contínuo, principalmente com crédito estudado, com uma grande quantidade de geologias, etc., a gente vai ter um quadro razoável de situação. Porque o concreto retrai, sempre. Não só por gradiente térmico, mas pela própria hidratação ele vai ter uma hidratação. Você não vai ter junto, você vai ter um quadro de fissuração ao longo do túnel, você não vai ter junto hidratação nem nada disso. Então, cabe a engenharia escolher. Se você tem uma junta que eu trato, eu sei onde está e eu vou cuidar dela, ou se eu tenho um quadro
tratamento do outro, antes tem que ser bem controlado. Então, uma das alternativas é, por exemplo, usar fibra. Ok? E aí você controla melhor o quadro de duração do sistema, da segurança e tudo mais. Mas não esqueça, coloca a fibra, a viscosidade do sistema vai lá para a altura. Você já publiquei artigo a respeito, medidas geológicas e tudo mais. Então, ter um concreto pseudoplata com uma viscosidade adequada de explosão com fibra, complica ainda mais. Okay? Então, todo o ponto de vista tecnológico, né, como você está falando, há uma série de aspectos que são desafios razoáveis. Não são pouca coisa. Não é qualquer técnico que resolve isso, digamos assim, com qualquer insight. Por exemplo, o Slump mede no máximo alguma coisa aproximada da tensão de escoamento. Não verifica a viscosidade, porque a tensão aplicada é baixa. E a tensão superficial é muito mais alta. E você pode até achar que ele está indo bem. Se você tiver um concreto dilatante, você estrepa toda a sua pré-instalação, porque você vai arrebentar o equipamento, provavelmente. Né? Então, o que eu recomendo é que veja aí os apontamentos que eu fiz, tem uma série de aspectos que têm que serem corrigidos e, fundamentalmente, você fez uma apresentação qualitativa de uma alternativa tecnológica. Essa comparação existe em algo perigoso, porque a ocupação você pode até imaginar onde é bem aplicável uma coisa ou outra. Você mora numa fazenda, um monte de terra, para uma cidade de terra chegar lá, eu não vou comprar uma Ferrari para ir todo dia de semana. Eu vou comprar um SUV, por exemplo. Então, é um pouco você ver qual é a melhor solução para cada caso. Isso é uma obrigação. Você tem que encontrar uma solução para cada caso e tentar circunstanciar essa solução estudado com o que ele competiria, né? E com a necessidade de equipamento, honestamente, tem que comparar, deixar muito mais para certos competir com o PPM do que com a NADM. Eu não sei se um número aí de 300, 400 metros ele vai pensar em botar todo numa traquitana dessa para fazer. Porque também você não tem o custo, né? Você vai ter muito custo. Mas que tem vantagem tem, porque obviamente custo de metro quadrado para lugar para montar uma fábrica de adulação é um negócio complicado, transporte de sistema dentro da cidade tem que se for muito bem, é muito complicado. Então a gente tem algumas alternativas. Eu acho que não é só vantagem. Então, um trabalho acadêmico, digamos, honesto, mostra também as limitações, os desafios, os problemas que temos que ser vencidos para poder fazer, tornar a coisa viável. Ok? Bom, acho que o meu tempo acabou, menos 20 minutos. Eu agradeço mais uma vez e espero que eu tenha, de alguma forma, aí, o trabalho de vocês. Ok, professor, obrigado pelas considerações. Tenho conhecimento do seu grande trabalho, né? Em especial, essa metodologia que o grupo de estudos que o professor Noronha conduz já tinha apontado todas essas dificuldades, até porque, mesmo porque na compressão do concreto, não só pode quebrar a máquina, tanto quanto a gente pode fasear o concreto em diferentes segmentos e tirar as características de que a gente estava desejando. Então, por isso a gente acha ainda que, se forem utilizados esse método de formas mais deslizantes, de menores segmentos, a gente pode ter uma complicação muito grande quanto à questão de relogia. Obrigado, Figueiredo. Foram muito bem colocadas todas as suas observações, né? Agradeço por você enviar também as correções do texto, que a gente sabe que realmente tem muito ainda para ser trabalhado, né, no texto, mas acho que foi bem, eu vou voltar a falar mais lá no final, né, mas acho que foi bem colocado já a sua questão, tanto da questão da qual é o objetivo realmente do trabalho, né, que realmente é uma avaliação qualitativa, né, e eu acho que poderia sim tratar alguma coisa na questão dos custos, é algo que a gente vem discutindo, né, a gente já ouviu de vocês algumas vezes, eu falo muito isso também, mas não está ainda se cristalizando isso aí, não está se concretizando, né? Mas é algo que a gente vai com certeza tratar, né? Porque a gente olha muito o custo direto das coisas e o desnível que a gente tem de custo indireto, né? Da obra que sai mais cara, e várias questões indiretas, enquanto
uma tecnologia que, claro, que vai ter seu custo, claro, mas ela não é cara por isso, pelo contrário, né? Você tem que ver os benefícios que você ganha, né? Bom, muito obrigado, viu, Figueiredo? A gente volta a fazer essa nossa discussão aí mais de questões mais amplas, né? Eu vou então passar a palavra para o professor Roberto Corre. Está ouvindo bem? A gente corre. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Agradeço, viu, Corre, mais uma vez. O Corre participou, né, da qualificação do Guilherme, então é um prazer ter você novamente aqui, né? Fazer uma rápida introdução. O Corre também é um outro patrimônio nosso aí na área de túneis, né? Tem atuado mais em questões de obras mesmo, questões executivas, né? Tem publicado bastante assuntos de divulgação geral em túneis e tudo quanto é área, né? Corre a prata da casa, lá também a prata da Poli, né? E feito o mestrado e doutorado aí na Poli, né? Mestrado, você viu que você fez com os Argotes ainda, né? O orientador foi Os Argotes, né? E foi um dos grandes impulsionadores de ciência no Brasil, né? E o Corre também tem uma ampla atuação, né, em vários assuntos, especialmente nos métodos construtivos, né, e tem também já orientação de alguns mestrandos, entre eles a Cíntia Schultz, com quem eu de vez em quando interajo. A Cíntia hoje é professora aí em São Paulo, Anhanguera, né? Anhembi. Então é isso, Corre. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Passo a palavra aí, tem os 20 minutos aproximados, né? Não vou ficar interrompendo se passar também. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer o honroso convite da Universidade Federal de Santa Catarina e do professor Marcos Noronha para participar dessa banca de dissertação de extratos, né? O tema é bastante interessante, né? Justamente por ser uma tecnologia nova, que aqui no Brasil ainda não foi usado, não temos casos de túneis com revestimento em concreto estruturado, mas que não foi usado em alguns casos exteriores e é uma tecnologia com alguns aspectos bastante interessantes, né? Como o professor Antônio Figueiredo comentou, há no texto alguns erros de digitação ou de ortografia, né? Que podem ser facilmente corrigidos, né? Eu não vou expor aqui para não usar esse tempo para isso. Por exemplo, sair com as vocais concretas cruzadas, mas me parece que o correto é concreto extrudado, né? Mas, passando agora ao tema da dissertação, né? Primeiro, eu achei interessante a forma de abordagem, né? Em que se procura comparar o concreto extrudado com outros sistemas de revestimento de túnel, né? Então, no caso do austríaco, nós temos concreto arredado, e como o professor Figueiredo comentou, é uma tecnologia bastante conhecida, né? E que já está consolidada aí no meio técnico nacional e internacional, né? Tem uma série de critérios, especificações, requisitos que já são bem conhecidos, né? E no caso do concreto estruturado, essa tecnologia muda bastante, porque é bem diferente se fazer um revestimento de concreto estruturado do que fazer em concreto moldado, né? Como acontece em túneis em ATM, muitas vezes, ou em projetados, né? Ou mesmo com segmentos pré-moldados, como acontece em tuneladoras, né? Mas, entrando um pouco mais especificamente no concreto estruturado, o que eu vejo é que a maior aplicação seria para túneis de rochas brandas, né? Porque você, para fazer esse revestimento final concreto estruturado, você precisa de que a gente chama de backup, aquela parte atrás do TBM, atrás do parafusão, com quase 25 metros de extensão. É como se fosse uma forma onde o concreto estruturado fica confinado, até que ele adquira a resistência necessária para ser formado na constância armada. Então, a principal aplicação disso seria em túneis hidráulicos, né? Onde você não pode ter rugosidade nas paredes do túnel, porque essa rugosidade reduziria a vazão, aumentaria a perda e teria efeitos negativos desse tipo, né? Então, esse fato, você ter um backup na forma de 5 metros,
ter que aguardar adquirir uma resistência mínima, pode ser 24 ou 36 horas, ou 48 horas, isso melhorou um pouco a aplicação. Túneis de pequeno diâmetro, como o próprio Guilherme assinalou, 2 metros e pouco, você não consegue viabilizar. Né? O concreto pré-moldado, o segmento pré-moldado do cavalo fica mais interessante. Né? E túneis assim, em solo, você começa a ter um problema, porque você pode ter que avançar rapidamente e aí o revestimento deformar. E aí, para túneis em solo, frequentemente você precisa de uma armação no revestimento de segunda fase, no revestimento em concreto moldado ou extrudado. Então, a aplicação maior que eu vejo é para túneis de rocha branca, né? E para túneis principalmente hidráulicos. Então, isso está colocado. Né? Tem casos aqui do Japão, onde isso já foi utilizado, né? Tá certo? Na página 90, fala da diferença entre EADM ou Zero Invest, né? E se fala em 2 quilômetros como uma transição entre os custos das tecnologias, na verdade é um pouco mais, consegue viabilizar os túneis de TGM para cerca de 10 quilômetros. O custo de aquisição de equipamento e de instalação, de operação é muito alto nessas máquinas. Então, você precisa ter pelo menos uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, me parece pouco, a não ser que seja um túnel de pequeno diâmetro. Né? E achei interessante também essa comparação com vários túneis aqui, né? Começando pelo túnel da Via Expressa Sul. Eu participei desse projeto há muito tempo atrás, né? Trabalhava numa empresa que foi a projetista desse túnel, né? E ele ficou parado durante muito tempo. Então, esse túnel, a história dele nos dá várias lições aí sobre essa questão do TBM versus o NADM e também do TBM em concreto estudado. Né? Nesse túnel aí da Via Expressa Sul, foi feito o projeto, aquilo parou, aí começou, aí parou, aí começou, aí parou. Você cita aqui que isso aí levou anos, né? Levou 6 anos, eu acho que foi mais até. Então, isso daí mostra o seguinte: aqui no Brasil, quando ele tem esses problemas, né, os TBMs são uma opção de risco aí, tanto para o cliente quanto para o construtor. Você investe muito para comprar máquina, para montar a máquina, instalar e para operar, e você não tem garantia de continuidade. É diferente da Europa, do Japão, né, dos Estados Unidos, onde você começa com algo e termina. Então, isso é uma coisa para ser pensada, né? Que o NADM, em geral, vai ser mais barato. Se a gente levar em conta as características aqui do Brasil, você tem projetos interrompidos, né? Isso daí está mais claro, né? mais patente ainda, que o NADM você pode parar, proteger em frente lá, projetado diante de valores diferentes, etc. E voltar depois de 1 ano, 2 anos, alguns anos, sem muito problema. O TBM, se parar, você corre um sério risco aí de ele ficar preso no maciço de reforma e você ter um problema sério. Eu participei de um túnel, né, na Venezuela, o túnel é Campos Vigor, era nos Andes, né, Andes venezuelanos, era um túnel que dava uma barragem, uma área de irrigação 2.000 metros abaixo. Né? Eu estava na Jara do Ronco, naquela universidade. Esse túnel começou em TBM, depois de 6 quilômetros, aquilo parou por conta dos feriados de final de ano, e quando voltaram, reformaram para a máquina, não conseguiram destravar, tiveram que continuar em NADM. Escalaram em volta, tiraram a máquina, desmontaram e continuaram esse túnel em NADM, porque ele teria uma tendência a travar o tempo todo. Né? Então, ele tem esse problema, tá? A gente tem que avaliar muito bem, porque ele só deve ser usado quando você tiver uma garantia, né? Que você vai iniciar a obra, vai conseguir e vai terminar. Porque se tiver alguma parada no meio, a situação pode ficar muito complicada, né? E aí a gente
queria já colocar alguns aspectos do túnel Gastal, lá em Caraguatatuba, né? Que são interessantes nesse contexto aí. O túnel Gastal é da Petrobras, ele foi licitado em NTM, um túnel de 5,2 quilômetros, né? Era para ser feito em, sei lá, 18 meses, alguma coisa assim, né? Bom, eu fui na Petrobras e em NTM não era possível fazer esse túnel em 18 meses, porque você tinha uma velocidade avanço, só tinha uma entrada e saída, porque o túnel ele para a 40 metros abaixo do Planal, aí tem chafes que ligam com o túnel, e esses chafes, por esses chafes passam as tubulações do gasoduto e dos oleodutos que foram instalados lá, né? Então, a Petrobras suspendeu a licitação e fez novamente o TBM, né? Então, nesse caso, é um caso especial, né? Que era uma empresa como a Petrobras que podia garantir, seria iniciar a obra e terminar a obra sem muitas interrupções, né? Nós optamos, na época, por anel prolongado de concreto, né? Porque a máquina existia, uma máquina recondicionada, ela tinha feito um túnel na Espanha e ela usava o anel prolongado, ela tinha os equipamentos, né, no backup, etc., para montar esses anéis. Agora, poderia ter sido feito em concreto estrudado? Poderia, mas aí teria que ser uma máquina específica para concreto estrudado, uma tecnologia de concreto estrudado que, na época, nós não dominávamos aqui no Brasil e acho que ainda dominamos, né, como o professor Figueiredo colocou, né? Então, nesses últimos capítulos, você coloca comparações de custos, né? De custo total, entre TBMs, né? NATMs e TBMs com concretos estruturados. Isso é muito interessante, né? Eu acho que ficou um aspecto bastante importante aí, né? No TBM com atuelas pré-moldadas, existe um grande problema, que é você ter uma instalação para fabricar, essa fabricação não é tão fácil assim, ela exige critérios muito rigorosos aí do concreto, tá certo? Você tem que ter uma cura muito rigorosa, com sem grandes variações de temperaturas, não ela vai misturar, na hora que você montar ela vai brincar, vai quebrar. E tem o transporte, tem o transporte dentro do túnel, que exige equipamentos especiais, e tem a montagem, né, da duela. Então, nesse aspecto, o túnel com congresso do lado pode ser interessante. O que eu acho que falta no grande é você colocar mais casos aí de uso no mundo de túneis com congresso do lado, citar um pouco mais essa alternativa, já que era o objeto da dissertação, valeria a pena se enfatizar um pouco mais, principalmente em casos práticos no Brasil inteiro, mas no mundo deve existir, né? A NNET deve ter esses casos, talvez a Malvez também tenha, então isso valeria a pena falar, porque realmente você tem uma grande vantagem de acertar a tecnologia concreta e acertar a tecnologia de uma máquina, de evitar o transporte de duelas, de evitar o transporte de túnel, evitar contratos e coisas desse tipo. Por outro lado, eu imagino que o túnel com o concreto estruturado seja mais lento, né, do que o com a duela. Porque com a duela você pode chegar a uma velocidade muito alta. Você citou aqui no túnel Gastal uma velocidade média de 11 metros por dia, né? Esse 11 metros, na verdade, inclui um trecho em NTM. Foram 300 metros em NTM, aí se colocou a máquina dentro e se fizeram 4.900 em DPM. Por quê? Porque a máquina ela só é apropriada para escavar em rocha, ela não escavaria em solo. Então essa média aí já considera o NTM, onde no NTM a média foi de 1 metro por dia. Então no TBM teve casos que ele escavou 8, 10, 12, 20, até 30, 32 metros por dia, é muito mais rápido. Agora, com o contexto estrutado, eu não tenho uma noção, porque você vai formar aquela forma, aquele backup de 25 metros, com o contexto estrutado, né? E vai ter que esperar para o concreto dar
resistência mínima para você poder avançar. Então, não serão mais disfuncionais. Acho que vale a pena citar, né, mais um ou dois casos aí do mundo que tem mais dados, talvez eles discussões conversas. E tudo, né, do outro, você acha alguma coisa interessante. Né? Agora, de uma forma geral, eu acho que o trabalho está interessante, né? E eu não teria assim, perguntas assim, muito específicas para fazer. O que eu imagino e queria colocar aqui para vocês, como o professor Figueiredo já colocou também, é que vale a pena colocar uma ênfase maior nesses estudos de universidade, deve existir outros no mundo todo, né? Nós não temos, porque temos poucos túneis e temos essa crise da infraestrutura. Mas não todos os casos que você vai estar sucessos mundiais de túneis que são feitos todo ano. Né? Um outro caso que eu falei, dessa questão do risco de você usar máquinas tuneladoras, é o caso da linha 6 do metrô São Paulo. A linha 6 do metrô São Paulo, nós fizemos um estudo no título Antiprojeto em 2012, aquele foi licitado em 2013, foi contratado em 2014, fizemos um projeto básico em 2015. As construtoras compraram 2 TBMs, né, de 11,2 metros de âmbito grandes, né, para fazer esses túneis, são 16 quilômetros de túnel, né, uma parte embaixo, uma parte do solo. E aí ele parou, porque as empresas estavam citadas na Lava Jato, o BNDES não utilizou, e aquilo está parado lá hoje, tem as 2 máquinas lá no Teresópolis desmontadas e paradas, né? Então é um problema, né? E por outro lado, teve uma hidrelétrica na Argentina com um túnel de. Argentina não, um túnel de 8 quilômetros, o construtor ia fazer um TBM e depois acabou mudando para NATM, porque você podia fazer vários tramos de 2 quilômetros sem ter esse risco de parar no mundo e a máquina ficar lá perdida. Né? Mas eu acho que vale a pena, de uma melhor prova, tá bom, satisfeito, né? A sugestão é essa, pode dar mais, porque deve ter mais bibliografia aí no mundo, né? Sobre os túneis de concreto segurado. Então, era isso que eu queria comentar aí. E obrigado. Primeiro, novamente, agradeço ao professor Correm, né, especialista na área de grande conhecimento para o Brasil, no setor de túneis, membro do Comitê Brasileiro de Túneis, fez uma webinar esses dias, na segunda-feira, né, Correm? A gente vai falar, falando aqui sobre a sua experiência, se eu não me engano foi na Figueiredo Ferraz, consultora do nosso túnel aqui e da nossa Expressa Sul. Existem alguns custos que são difíceis de mensurar, como você falou. A obra foi feita pelo consórcio da CBPO, né, que era o Odebrecht e outras empresas, e ocorreu que essa paralisação foi muito custosa quanto à política do governo, quanto à imagem do governo frente à população. Então, esse é um custo indireto, esse é um custo difícil de se explicar. E também queria botar aqui quanto à opção, como você falou, do túnel Gastal, no nosso entendimento seria de que poderia ter sido usado nesse caso, mas como você bem falou, já foi uma máquina recondicionada onde tinham de ser utilizados já a metodologia aplicada anteriormente. Já tendo trabalhado em grandes empresas, eu acho que para mim fica um pouco mais fácil de dizer de que uma opção, a escolha do revestimento pode ser um grande passo, pode ser uma opção muito importante dentro do projeto, que às vezes um engenheiro como eu, de poucos anos de experiência, quando comparado com vocês, ainda não conseguiria bancar ou conseguiria impor ao projeto. É isso aí. Obrigado, Correm. Foi observações também complementares, professor Figueiredo, muito boas as observações, né? Engraçado, você estava falando do Gastal aí, na época que houveram alguns problemas, e no outro problema que você identificou de travamento de máquina,
Eu tive chance de acompanhar o travamento lá da tuneladora, lá, que era da Guela, né, que estava na execução, e a máquina travou. Não sei se você lembra isso, uma época que ela passou da transição de um basalto com granito, e foi uma transição muito brusca e a máquina travou lá, né? Eles chegaram a nos contactar na época porque a gente vinha falando de uso de jato d'água, né? Só que na época a gente não tinha um jato d'água. E uma das ideias nossas era usar o jato d'água para liberar a máquina, para destravar a máquina. Eles ligaram, pediram, não tem o jato d'água, não tínhamos, hoje temos, né? A gente tem essa solução também, que é uma das ideias nossas antigas que a gente vem discutindo, né? O pessoal que trabalha com isso aqui ainda, lá no Bravo, com o jato d'água, está operando bem, inclusive. Eles acabaram adotando o fogo controlado, né? Eles fizeram a liberação da máquina por desmonte com explosivo, né? E liberaram. Uma pena que a gente não teve essa experiência lá. Queria ser interessante. Só complementando esse caso do travamento da máquina lá, a máquina, o Dr. Gastão pode ver, ela tinha cortadores ao longo da superfície, que é cortadores periféricos. E o que aconteceu é que o granito que foi encontrado lá foi muito duro, muito abrasivo, então ele gastava muito rapidamente os cortadores. E o pessoal da construtora quis avançar, você tem que quase todo dia ir trocando os cortadores de lugar ou substituindo, ou colocando mesmo cada cortador. Os de fora gastam mais rápido que os de dentro, né? Ligar, que ele vai cortando é mais rápido. Bom, e aí um dia eles avançaram sem se cuidar dos cortadores, os periféricos gastaram, cortaram mais, e aquilo deu um afunilhamento, um corpo, aí a máquina travou, né? Aí eles tiveram que correr esses casos de recuar a máquina, fazer um desmonte controlado e tal, para poder liberar, né? Mas o pessoal era uma empresa italiana, subcontratada, eles foram um pouco otimistas, né? E avançaram, mas o desgaste da roupa filmaram por eles. Mas a gente não teve tanto problema. A gente ainda está apostando no jato d'água para isso também, né? Para driblar essa questão da abrasividade e do desgaste, né? Nós fomos também, voltando aí para a extrusão, né, consultados há algum tempo atrás. O pessoal lá da Vale chegou a nos consultar, o uso de extrusão para recuperação dos túneis lá da EFVM, né, da Vitória Minas, que é um túnel muito antigo já, né, e para executar o revestimento eles cogitaram a gente testar algum trecho com a extrusão. Houve a crise também, não avançamos muito sobre o assunto. E mais recentemente eu vi uma experiência que vai acontecer ano que vem na Alemanha, mas ela ainda está meio assim, sobre cuidado, sobre sigilo, que é lá da Deutsche Bahn, né, da ferrovia alemã, que vai fazer uma experiênciazinha com extrusão para recuperar, né, para renovar o revestimento do túnel sem interromper o tráfego. Né? Eles vão usar uma forma vazada, né? O trem pode circular por baixo, eles vão recuperar. É algo bem interessante. Que a gente já vinha discutindo isso com a Vale alguns anos atrás, mas não avançou. Mas, enfim, esses casos práticos, né? Na prática a gente vê tanta situação, né? Em que seria possível adotar soluções inovadoras, como essa da extrusão, né? Tem tanto caso, esse assunto ainda merece um doutorado mais cuidadoso. Estou deixando a dica para o Guilherme. Bom, de qualquer forma, agradeço ao Cosme, né? Mais algum comentário, Cosme? Não, para mim, seria isso. E aí a gente vai passar então a palavra agora ao professor Rafael Higashi, né? Ele é aqui nesse prato da casa mesmo, né? Ele é formado aqui, graduação aqui, doutorado aqui, professor aqui, né? O Rafael da geotecnia, mais especificamente de mapeamento geotécnico, outras áreas também, né? Mole, encostos, né? Agradeço a tua participação. O Higashi participou de outras bancas minhas, né?